Bom dia, Pai do nosso Deus, amém? Diga a glória a Deus, dá uma forte salva de palmas para o Senhor, graças a Deus, amém? Buscar o nosso Pai nesta manhã, nos fortalecer, nos renovar, amém? Nosso propósito é a salvação, sim ou não? Então nós devemos neste momento nos apresentar a Deus com o coração puro, lavado, Deus Ele possa ouvir a nossa oração. Feche seus olhos. Vamos renovar nesta manhã. Para a glória do Teu santo nome. Glória a Deus. Santo, santo é o nosso Senhor. Estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, na Tua casa. Deus, não há como descer Tua grandeza e o Teu poder. Não há outro, não há outro igual a Ti. Sim, quando eu desço, reconheço Que foi pago um alto preço por mim. Aleluia. Eu vou descer a casa do Oleiro e o meu Senhor meu Senhor irá me fazer. Eu vou descer a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Deus quer aparecer na sua vida nesta manhã de domingo, aleluia. Chama Ele. Deus, não há como descrever o seu poder. Não há outro igual a Ti. Aleluia. Sim, quando eu Esse eu reconheço, foi pago um alto preço, mim. Aleluia. Diga, eu vou descer na casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. eu vou descer. A glória e honra dele, eu vou descer. A Deus aparecer. Aleluia. Você está na casa do oleiro, na casa do nosso Deus. Irá me refazer. Eu vou descer. A glória e honra dele. Eu vou descer. Para Deus aparecer. Pede para Deus aparecer na sua vida nesta manhã. Glória a Deus. Louva o nome do Senhor nesta manhã. Diga glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Todo sempre. Amém. Vai dando amém, vai dando glória. Porque nesta manhã o Senhor fará maravilhas na sua vida. O Senhor fará coisas extraordinárias. Dai glória a Deus, louve a Deus, exalte esse nome. Aleluia. A todo sempre, diga amém. A todo sempre. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me joelho, Pai,
nesta manhã para lhe pedir que o Senhor venha tocar na nossa vida, meu Pai. Tocar, meu Pai, em nosso coração. Meu Deus, são muitas as nossas necessidades, são muitas as nossas aflições, meu Pai. São muito as nossas lutas, e nós estamos aqui para o Senhor nos refazer, meu Pai. Nós somos como um vaso de barro, meu Pai, que muitas das vezes precisa vir à casa do oleiro para ser refeito. E nós estamos aqui nesta manhã para ser refeito pelo Senhor, meu Pai. Vem com as tuas mãos, meu Pai, nos tocar. Vem com as tuas mãos nos envolver, meu Pai. Estamos na casa do oleiro, na tua casa, para nos consertar, meu Pai. Para que o Senhor venha nos moldar da tua forma, do teu jeito. Então, meu Deus, toma o nosso coração nesta manhã. Que sejamos uma massa nas tuas mãos. Faz o vaso, meu Pai. Faz o vaso novo. Cura, meu Pai. Liberta esse vaso. Refaça esse vaso da maneira que o Senhor quiser, meu Pai. Toma a vida de todos nesta manhã maravilhosa de domingo. Essa manhã frienta, meu Pai. Venha nos acolher com o teu poder, meu Pai. Venha nos fortalecer, porque nós estamos, meu Pai, diante de Ti, precisando de Ti. Eu invoco o Teu nome, meu Deus, e que o Senhor possa fazer a obra que cada um veio buscar nesta manhã. Nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. Abaixa a sua cabeça diante de Deus. Abaixa a tua cabeça em reverência, em temor a Deus, porque nesta manhã o Senhor fará algo na sua vida. Deus vai fazer uma maravilha na sua vida hoje, porque Ele é o único Deus. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, meu Pai, nós te exaltamos e rendemos toda a honra e toda a glória a Ti. Nós inclinamos a nossa cabeça, porque reconhecemos o Teu poder, a Tua glória. Aleluia, aleluia. Toma o nosso coração nesta manhã, meu Pai. Toma a nossa vida, nossa casa, nossa família. Toma o nosso ser, meu Pai. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Teu nome. Vem com a Tua presença nesta manhã, meu Pai. Desce com a Tua presença neste vaso, meu Deus, nesta mulher, neste homem. Aleluia. Meu Deus, cantarei com grande. Meu Deus, aleluia. Todos vão dizer: é o meu Deus. Mais uma vez, digo que Ele é grande, Ele é poderoso. Esplendor de um rei, é o nosso Senhor. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Isso. Ele é A própria luz. e as Com seus olhos fechados, deixa Deus te tocar, deixa Deus te envolver. tremendo sua voz. Chama Ele, diga para Ele com grande: é o meu Deus. Cantarei com grande. E quando você louva, adora Ele, Ele está te enchendo
Ele está te enchendo, Ele está te renovando, Ele está te fortalecendo nesta manhã. Aleluia, glórias e glórias, aleluia. Vai recebendo a presença de Deus nesta manhã. Vai recebendo a unção nova de Deus nesta manhã. Todos irão dizer: quão grande, diga, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Senhor Jesus, aleluia. Ele é, sempre será. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim. O começo, o meio e o fim. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o nosso Deus. Oh, aleluia. Essa é a presença de Deus nesta manhã. Pega as suas mãos para o alto, levanta as suas mãos e diga: quão grande é o meu Deus. Oh, glórias e glórias. Cante glória, cante louvor, exalte o nome do Senhor. Todos vão te dizer: quão grande. Quão grande, maravilhoso é o nosso Deus. Enche essa alma, meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Com seus olhos fechados, levante as suas mãos e vai dizendo: quão grande, tão maravilhoso é o Senhor. É o meu Deus, é o meu Deus. Então diga, igreja, quão grande és tu, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Vai recebendo a presença de Deus nesta manhã. Vai recebendo Deus, a glória de Deus. Quão grande, quão grande é meu Deus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, diga, diga quão grande é o meu Deus. Diga quão grande é o meu Senhor. Ó Santo Deus, eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, cada pessoa nesta manhã, meu Pai. Que a grandeza do Senhor, meu Pai, possa estar na vida de todos, renovando, fortalecendo, meu Deus. Meu Deus, neste lugar há poder, deixa a unção do Senhor, na medida que essa pessoa vai recebendo, meu Deus, a tua palavra, na medida que ela vai te adorando, ela vai sair daqui hoje como um vaso novo. Uma bênção será grande na vida desta mulher, deste homem. Oh Deus maravilhoso, nós te adoramos. Obrigado por esta manhã, meu Pai. Agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Ele por mais um dia. Louve o Senhor dizendo: meu Pai, por mais um dia na tua presença. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você tem a sua Bíblia? Quem tem a sua Bíblia? Isso. Pega a sua Bíblia aí. Esta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. Abra
está vindo de Zacarias. Zacarias. Recebendo pra ele também vai falar. Oh, aleluia. Contempla essa linda cidade que você. Todos nós um dia estaremos na linda cidade. Amém? Então uma porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado do coral vamos cantar. Miguel arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim. Como é bonita, né? Como é lindo o lugar Como é que lindo. Jesus preparou para. Não diga assim, é bonita. É bonita. É bonita. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Todos nós estaremos lá. É lá que eu vou. Diga, é lá pra. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. É bonita. É bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Como é bonita, amém? É lá que eu vou. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Glória a Deus, amém? Quem já achou? Quem já achou a palavra de Deus aí? Aleluia, amém? Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra desta manhã. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. A garganta não está muito boa não, mas estamos aqui, amém, gente? O importante é estar aqui. Muita gente aí com a garganta ruim, principalmente, né, pastores, né? O pastor fala demais, não? O pastor fica com a garganta ruim porque fala demais. Mas graças a Deus ele fala. Amém? Vou botar aqui. O pastor fala demais, mas tem que falar. Se o pastor ficar calado, aí o negócio fica difícil. Bem, o que nós queremos trazer nessa palavra aqui hoje é nós termos vestes novas, amém? Você vai ouvir primeiro a palavra e depois nós vamos trazer aqui o entendimento da palavra. É muito bom, seria importantíssimo se você prestar muita atenção. Mas que o garganta está ruim, o som ainda não está legal. Então preste atenção para você sair daqui abençoado. Diga glória a Deus. Amém? Zacarias capítulo 3. A palavra diz o seguinte assim, ó, a quarta visão, o sumo sacerdote Josué. Vamos lá? Está todo mundo achou? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. O diabo é sempre contra, né? Estava ali do lado, quem? O anjo do Senhor. Mas ao lado ali direito estava quem? Satanás, para opor, para condenar, para acusar, para julgar. Então, é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece na nossa vida.
De um lado, Deus querendo nos abençoar, e de outro lado, Satanás querendo nos destruir. O bem e o mal. O bem de um lado, o mal do outro. E na verdade, só vai prevalecer aquele que você servir. Amém? Se eu sirvo a Deus, Deus vai me abençoar. Se eu sirvo ao diabo, o diabo vai me destruir. Então é muito importante você colocar esse primeiro ponto aí, entendeu? No teu coração. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Isso aí todo mundo conhece. Mas vamos ao versículo 2 em diante. Mas o Senhor disse a Satanás. Isso não está legal, né? Hoje, pela misericórdia. É só um minutinho. Vê se melhora agora. Então, observa bem. De um lado, o anjo do Senhor. Do outro lado, Satanás. Opor. Opor o quê? Se contra. Mas lá no verso 2 diz o seguinte: mas o Senhor disse a Satanás. O Senhor o quê? Te repreende. Diga glória a Deus. O Senhor te repreende. E é isso que nós temos que fazer. Repreender quem? Satanás. Nós temos que repreender. O sacerdote aqui que fala o nome Josué, você vai entender por que Deus está falando isso. O quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer cuidar de nós, o quanto Deus quer nos abençoar, e o quanto Deus quer nos livrar e salvar. Porque Satanás estava opondo ali, querendo causar, né, uma dúvida até para o próprio Deus. Este homem não merece. Este homem não merece, entendeu? Essa proteção. Satanás estava ali opondo, sendo contra, falando ali dos erros, dos pecados, condenando, julgando ao sacerdote Josué. Então vamos nos colocar, todos nós aqui, na posição de Josué. Amém? Vamos nos transportar para o lugar de Josué. Cada um de nós, eu, você, todos. Vamos ser o sacerdote de Josué agora. Você está entendendo o que está entendendo? Presta atenção. Entendeu? Que Deus sempre traz uma palavra nova para você se enriquecer espiritualmente, para você se apegar mais a Deus, somente nos momentos, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então Satanás estava opondo ali, sendo contra, mas Deus imediatamente observa que tinha o quê? Do lado de Josué, do sacerdote Josué, tinha um anjo. Tinha um anjo. Quem lembra da palavra de domingo aqui? Acho que foi domingo passado. Onde Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, não irei. Mas Deus falou: mas um anjo vai diante de ti. Não, não quero um anjo. Eu quero o Senhor. Diga glória a Deus. Não que o anjo não tenha poder, não que o anjo tenha proteja. Mas, gente, a proteção de Deus é maior. Diga glória a Deus. Então, Satanás estava ali julgando, acusando o sacerdote de Josué. E imediatamente apareceu quem? Deus. Diga glória a Deus. É o que Deus faz na nossa vida. Ele aparece e imediatamente ele repreende quem? A Satanás. Ele disse o quê? O que ele disse? Hein? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é estes um tição tirado de fogo. Ora, Josué, trajado de vestes o quê? Quais as vestes de Josué? Sujas. Estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse
aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Seria por esse motivo que Satanás estava condenando ali ele, julgando ele, tiçando ele, né? Porque ele estava com as vestes quê? Sujas. Seria a causa de muitos o pecado, a malícia, ou até a perdição por causa das vestes quê? Sujas. E Josué estava com as vestes do quê? Sujas. Estava ali diante ali do anjo do Senhor e diante de Satanás. Não era um anjo, era o próprio Satanás. E ali ele estava sendo julgado por causa das vestes do quê? Sujas. Guardou isso aí? Então guarda isso aí. E disse a Josué, disse: eis que tenho, versículo 4. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos asas. Então, a princípio ali, estava sendo relacionado, falado, que Josué estava com as vestes sujas, era um sacerdote, era um pastor. Por isso que eu disse, se eu coloco no lugar agora desse sacerdote Josué, e observo se as tuas vestes também não estão sujas. Porque hoje Deus quer te dar o quê? Vestes novas, diga glória a Deus. Deus quer te dar uma vida nova, gente. Coração novo. E para isso nós temos que tirar os trajes velhos, as roupas velhas. Então, deixa eu ler aqui rapidinho, para você entender melhor, entendeu? Esse capítulo aí tão envolvente que fala de uma criatura que é de Deus, mas está com as vestes o quê? Sujas. O sacerdote era de Deus, mas estava com as vestes completamente sujas. E Satanás veio por causa dessas vestes. Você está entendendo? Ele veio por causa dessas vestes. E é onde eu vou trazer aqui para você entender um pouquinho melhor. Como sempre, observamos em Zacarias 3, observamos que Satanás está desempenhando o seu papel maligno de quê? De acusar. Suas palavras venenosas são dirigidas ao sumo sacerdote Josué. Porém, o lado maravilhoso deste texto está na defesa de Deus. Deus se tornou o quê? Um advogado ali. O próprio advogado, né, do sacerdote Josué. Como sempre, tendo cedido sua proteção, Deus, né, contra a cilada de Satanás. O anjo do Senhor repreende a Satanás. Diga glória a Deus. Nós vivemos num campo espiritual, atmosfera espiritual. Por um lado, Deus nos protegendo, Deus nos livrando, Deus nos abençoando, e por outro lado, Satanás tentando nos derrubar, nos destruir, nos acusar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos chegar mais para Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Devemos se aproximar mais de Deus, principalmente cultuar a Deus, adorar a Deus, colocar a nossa vida realmente de molho. Amém, gente? Nossa vida tem que estar de molho. É ou não é? Colocar o seu coração de molho. Porque todo dia, mesmo você fazendo o que é certo, mesmo você fazendo algo que agrada a Deus, você é acusado. Você é julgado pelo Satanás. Jó, ele foi acusado. Jó não perdeu tudo. Satanás não foi diante do próprio Deus, porque Satanás ele rodeia a terra, ele passeia pela terra para procurar alguém para julgar, para acusar, para destruir. Principalmente quem mais serve a Deus, quem mais agrada a Deus. Mas aí você observa que Deus não abandonou
o sacerdote Josué. O próprio Deus veio intervir por ele. E às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu passo uma luta, passo uma situação, cadê o meu Deus? Onde está o meu Deus? Aqui está a prova que Deus está do nosso lado. Diga glória a Deus. Vale a pena buscar Deus, porque Deus, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. E aqui Ele mesmo vai de encontro até Satanás, repreendeu Satanás. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo contra tudo que você está acusando, julgando o sacerdote Josué. Mas Josué estava de quê? De trajes sujos, de roupas sujas. Entendeu? Então Deus queria mostrar ali para Satanás que não era as roupas sujas que contaminava ao sacerdote, mas tinha algo que estava chamando a atenção de Satanás para acusar ao sacerdote Josué. O que seria? O que seria? Então o Senhor defende seu servo, o Senhor se defende também em todas as causas. De fato, as vestes do sumo sacerdote estavam sujas, e isso tornava ele impuro. Olha aí, se você prestar bem atenção no que diz a palavra, as vestes de um sacerdote, as vestes de um homem de Deus, é o seu coração. Diga glória a Deus. Estava impuro. Alguma coisa trouxe a atenção de Satanás para acusar ao sacerdote Josué. Alguma coisa não estava agradando a Deus, mas estava agradando a Satanás. Satanás veio para julgar. Ele veio para interpelar contra o homem de Deus. Você vê como a vida do cristão tem que ser limpa. Como a vida do cristão tem que ser pura. Como a vida do cristão tem que ser reta. Uma fagulha de erro já é um motivo para te acusar. Já é um motivo para tentar te derrubar, te destruir. Então as vestes dele estavam sujas realmente. Mas não eram só as vestes. Porque veste não salva ninguém, amém? Roupa não leva ninguém para a glória, mas o coração. Entendeu? Tudo depende do seu coração. Aqui diz o seguinte, ó, mas Deus, por sua graça, lhe deu vestes de quê? Novas, que o habilitavam a continuar ministrando diante do Senhor. O mesmo acontece conosco. O adversário está procurando motivos contra nós a todos os momentos para nos julgar. O que vê em nós que são sujos, coisas que muitas das vezes você acha que não é errado, mas às vezes é errado. Tem muita coisa, gente, que agrada a Deus e muita coisa que agrada o diabo. Às vezes atitudes, né, que parecem ser tão nocivas, muitas das vezes são frutos, entendeu? Destruição na nossa vida. Motivo de muitas das vezes você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso aí traz a atenção de Satanás. Você muitas das vezes colocar sua vida pessoal, particular, em primeiro lugar e deixar Deus em segundo, terceiro, último lugar. Isso também chama a atenção de Satanás. São coisas, meu irmão, que parecem não ter assim, nenhum problema espiritual, mas tem. Porque quando Satanás veio e viu as roupas sujas do sacerdote Josué, ele viu que tinha algo além disso, que estava sujo também. Você está entendendo? Espiritualmente. Como diz lá no livro de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não basta somente ser da igreja.
Eu sou da igreja. Não basta somente ser um pastor, aqui está direto a um sacerdote, a um homem do altar, a um homem que pregava a palavra de Deus. Mas ele vai em todos. Se você ler a passagem de Jó, lá no capítulo 1, fala que Satanás rodeando o quê? Passeando na terra. Você acha que ele está passeando para quê? Procurando ver aqueles que se dizem que eu sou de Deus, mas as suas condutas, seu relacionamento não é de Deus. Está longe de Deus. Tem gente que tem até a aparência, mas não é. Mas Satanás sabe quem é, sabe ou não sabe? Porque ele viu logo imediatamente as vestes do sacerdote. E as vestes dele representavam a vida dele diante de Deus. Está entendendo? As vestes dele representavam como estava a vida dele com Deus. Seu caráter, seu relacionamento. E como é que estava diante de Satanás? Satanás veio por quê? Ele estava impuras. Está aqui, ó. Acabei de ler. Estava impuras. E Satanás o acusou, condenou à morte. Mas Deus imediatamente vem em favor do sacerdote Josué, repreendendo quem? Repreendendo Satanás. Enquanto nós temos a proteção de Deus, enquanto nós temos o livramento de Deus, nós temos a oportunidade de mudar a situação. Diga agora. Mas quando sai a proteção de Deus, quando sai o amor de Deus, quando sai a misericórdia de Deus, não tem jeito. Ser cristão, meu irmão, tem que ser realmente cheio do Espírito Santo. E há pessoas que não buscam. Há pessoas que passam a semana e não buscam o Espírito Santo. Não se entrega a Deus. Não tem um momento com Deus. Nós sabemos que essa vida aqui tudo passa. Tudo vai ficar. Não adianta a gente colocar a ansiedade, buscar em primeiro lugar as coisas desse mundo. Tudo vai passar. As preocupações, o medo. Porque não adianta eu estar com o nome de cristão, com o nome de Deus, se a minha vida não consiste nisso. As vestes estão o quê? Sujas. Olha que aqui é um sacerdote. Está entendendo? Quem está entendendo? Se está indo direto a um sacerdote do altar, acusando ele, você imagina quem não é. Porque o sacerdote tem que se consagrar mais do que o povo. O sacerdote tem que estar mais santificado na palavra do que o povo, porque é ele que transmite, é ele o mensageiro de Deus, para orientar o povo, para levar o povo a graça e a salvação do Senhor. Diga glória a Deus. Mas aqui diz que o sacerdote estava com as suas vestes do quê? Impuras. E quantos estão dentro das igrejas impuros? Quantos não nem aí para o culto solene? Quantos não estão aí nem para a Santa Ceia do Senhor? Quantos não estão aí nem pela obra de Deus? A obra de Deus passando sufoco, a obra de Deus passando dificuldade, e muitos não estão nem aí. Isso se chama o quê? Impureza. Não é só o pecado. Porque tem muita gente dentro das igrejas que não está nem cometendo pecado. Não está adulterando, não está roubando, amém? Não está nos vícios, mas está em outras impurezas. Já quando ele vem para tentar nos derrubar, nos destruir, nos acusar, ele vem com uma lupa. Sabe o que é lupa, né? Ele pega aquela lupa, entendeu? E te vê de cabeça até os pés. Cabeça até os pés. Você observa que quando ele olhou, e fala bem claro, que havia um anjo ao lado de quem? Do sacerdote Josué. Havia um anjo de Deus, está aqui, ó.
Está aqui, ó. Um anjo do Senhor estava ao seu lado. Mas Satanás também veio. Satanás veio ao seu lado direito e olhou a vida dele todinha e viu algo que não agradava a Deus. E olha que tinha um anjo do lado. Então não basta somente ter um anjo do nosso lado. Não basta somente ser um crente. Não basta somente estar na igreja. Mas nós temos que ter a nossa vida completamente limpa diante do Criador e diante de Satanás. Diga glória a Deus. E se não estiver completamente limpa, não entrará no reino de Deus. Porque Satanás veio para acusar. E observa que ele olhou e viu as vestes o quê? Sujas. Que o sacerdote estava impuro diante de Deus. Por causa de muitos sacerdotes, olha para mim, por favor. Por causa de muitos bispos, pastores, muitas igrejas não entrarão no reino de Deus. Você sabia disso? Você sabia que muitos não entrarão por causa da falta de pureza com Deus, falta de amor às almas? O que é um pastor no sentido singular? O que é um pastor? Ele é o apacentador de ovelhas. Amém? Cuida de ovelhas. Agora, o que é um pastor no sentido espiritual de igreja? Ele é cuidador, tem que trabalhar, ele tem que servir. Não é só pegar a lã da ovelha, não, tosquiar a ovelha e pegar a lã da ovelha, não. O pastor tem que cuidar das ovelhas, diga glória a Deus. Se a ovelha está ferida, se a ovelha está machucada, se a ovelha está doente, se a ovelha está passando um momento difícil, o pastor tem que cuidar. É o trabalho dele, não é só tosquiar, tirar a lã, não. Tem que cuidar, porque se não cuidar, a ovelha não será alimentada e não será salva. Então há um complexo muito grande aí, gente, onde Deus ele chama a atenção dos sacerdotes também, porque suas roupas, suas vestes estavam impuras. Mas Deus viu nesse homem que, mesmo sendo impuro, ele era um homem de Deus. Então Deus queria dar uma oportunidade para ele. Deus quer dar uma oportunidade para cada um de nós. Deus não quer que nenhum se perca. Pelo contrário, quer que nós venhamos achar Ele todos os dias. Basta você olhar para o seu coração. Basta você ver como é que está o teu coração. As vestes do cristão hoje é o coração. Como está teu coração com Deus? Como está a tua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Como está meu coração com Deus? Cada um de nós tem que, muitas das vezes, nos interrogar. Eu tenho que me interrogar também. É melhor ser interrogado por mim mesmo do que ser interrogado por Satanás e acusado por ele. Porque há muitos que podem ter ainda o tempo de salvação e há muitos que não podem ter. Porque uma hora para outra a vida vai embora. E aí? Como é que Deus vai cobrar, né, de Satanás a nossa alma se nós não estamos entregando a nossa alma 100% para Deus e nós estamos entregando mais para o diabo? Entendeu? Nós não somos desse mundo, nós estamos no mundo. Amém? Você observa que o sacerdote estava no mundo. Ao lado dele havia um anjo. Onde ele ia, um anjo? Ia para a direita, um anjo. Ia para a esquerda, um anjo. Ia para frente, um anjo. Ia para trás, um anjo. Todo momento o anjo estava do lado dele. Porque ele era o sacerdote de Deus. Mas o diabo veio. O diabo veio, se pôs do lado direito dele e imediatamente o acusou. E muitos de nós somos acusados. Uma coisa é você ser acusado por um homem, por alguém. Pode até mentir, pode inventar, pode caluniar. Outra coisa é o próprio diabo te acusar.
E o diabo não errou, não. O diabo estava certo. Havia vestes o quê? Sujas. Uma coisa é você ser injustiçado nesse mundo. Pode acontecer. Uma coisa é você ser caluniado neste mundo. Pode acontecer. Mas uma coisa é o próprio Satanás aparecer. E ele não mente, não mentiu nessa parte, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás é mentiroso. Mas Deus, ele viu também que o sacerdote estava realmente de vestes sujas. Que ele precisava consertar a vida dele com Deus. Tem muitas pessoas que querem ter nome na igreja, nome de bispo, nome de pastor, nome de obreiro, nome de diácono, nome de missionário, presbítero. Quer ter nome, mas não quer ter uma vida com Deus. Não, o anjo do Senhor está comigo. Mas o diabo também está. O anjo do Senhor está comigo, mas Satanás está do lado também, acusando e julgando, porque está vendo as vestes sujas. Nós temos que ter roupas novas, roupas limpas. O nosso coração tem que ser limpo diante desse Deus. Diga glória a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui. Suas palavras têm um único objetivo. As palavras do diabo. Destruir a nossa reputação. Destruir a nossa reputação em servir ao Senhor. Mas como está escrito, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos, nós somos salvos. Diga glória a Deus. Quer dizer, muitas das vezes a pessoa pensa, já aceitei Jesus, já sou de Deus, vou viver pela graça agora. Eu estou salvo, já me batizei, já me converti, vou viver pela graça. Acha que é assim, não é assim. Quando Deus fala de graça, Ele está falando de misericórdia, mas Ele está falando também, sabe o quê? De empenho. Eu tenho que me empenhar para buscar Deus. Não basta somente aceitar Jesus, não basta somente ser batizado nas águas. Eu tenho que me empenhar para buscar o reino de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Esforço. Às vezes a pessoa se esforça muito para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus ela não se esforça. Ela não ora pelas manhãs, não ora pela tarde, não ora pela noite. Ela não lê a palavra de Deus. Não, estou na graça, já me batizei. Ela já não faz mais aquilo que ela fazia no começo, no primeiro amor. Não, já sou salvo. Já estou salvo pela graça. Ela está enganada. Mas ela sabe que Satanás está do lado dela e vendo suas roupas sujas, vendo suas atitudes. E quando morrer, não verá a glória de Deus. Será uma grande surpresa. Porque acha que pela graça sou salvo, não preciso buscar mais, não preciso mais ir à igreja, não preciso mais ler a Bíblia, não preciso ler mais a palavra. Muitas pessoas estão assim nas igrejas. Até aqui. Tem gente aqui que faz isso. Não, vou ver minha vida, vou trabalhar. Não, já aceitei Jesus. Vou trabalhar, vou passear, vou viajar. Não vou no culto, não vou me sacrificar, não, acordar de manhã no frio. Não preciso. Eu já aceitei Jesus. Eu já me batizei. Se eu morrer hoje, eu estou salvo. Vai ter uma grande surpresa. Uma surpresa desagradável. Porque a Bíblia ensina, meu irmão, que nós devemos congregar. Nós temos que realmente nos alimentar. Você não consegue passar um dia inteiro, sem comer alguma coisa, sem beliscar alguma coisa. Sim ou não? Porque o seu organismo, né? Pede ou não pede? É ou não é? O seu organismo grita ali, ó, come um biscoito, come uma banana,
come uma fruta, come um mingau, come um arroz e feijão, porque teu estômago está pedindo. Assim é a nossa alma. Diga glória a Deus. A nossa alma grita para ser alimentada pela palavra de Deus. A nossa alma grita pedindo a palavra do Senhor, pedindo a oração, pedindo o alimento. E se você não alimentar a tua alma, ela fica ao teu estômago. Fica como? Como é que fica? Vazio. E uma alma vazia, o diabo trabalha mais fácil. O diabo cuida mais fácil dela. Porque o diabo vê que aquela alma está de roupas o quê? Sujas. Tem aparência. Pode ter uma aparência belíssima, pode ter tudo, mas não tem. Não tem a presença de Deus nela. E há muita gente assim nas igrejas. Há muitos líderes de igrejas que querem ganhar pessoas para a igreja só para tosquiar a ovelha. Está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só quer tosquiar a ovelha. Entendeu? Só quer arrancar. Não dá para sair. Só quer arrancar a ovelha, tosquiar a ovelha. Mas não quer o quê? Cuidar da ovelha. Eu cuido para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus. Eu cuido de muitas ovelhas que não é desse aprisco. Sabia disso? Tem muitas pessoas que não é da nossa igreja. E elas pedem, pode vir aqui fazer uma oração? Pode dar uma palavra? Você não tem um pastor aí? Não. Meu pastor não tem um WhatsApp. Meu pastor não tem tempo. Meu pastor mora longe. Você está entendendo? Eu cuido para a glória de Deus. Eu cuido de muitas pessoas de outra igreja. Não só daqui, da cidade, como de outros estados, como de outros municípios aqui do Rio, porque não tem pastor. Tem pastor de nome, mas não tem pastor que cuida, só quer tosquiar a ovelha. É pelar a ovelha, mas não quer dar a vida pela ovelha. Entendeu? Então, estão de roupas sujas. É o caso de quem? É o caso desse sacerdote Josué. Vamos dar uma passeada aqui na Bíblia rapidinho? Assim como fez com o sumo sacerdote Josué, o Senhor faz conosco. Em Cristo, Ele troca as nossas vestes sujas, Ele nos defende, nos capacita, nos torna hábeis, mais uma vez, para fazer a sua vontade e a sua obra. Amém? Então, vamos observar bem lá na Bíblia, lá. Capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos lá. O versículo 1 diz o quê? Eu quero que você leia aí, por favor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava com o quê? Hein, gente? Quero ouvir. Estava diante de quem? Ué, mas ele estava com roupa suja. Diante do Senhor, né? Estava diante, né, do anjo do Senhor. Mas aí tem uma referência que fala que Satanás estava à mão direita. A mão direita dele para lhe opor, julgar. Ó, você está aí com o Senhor, mas não busca não. Não lê a Bíblia não, não lê a palavra não. E sacerdote aí não prega a palavra dele, de Deus aí não. O sacerdote aí não tem uma vida consagrada a Deus não. Ó, só quer arrancar a ovelha para tosquiar ela, mas não cuida, não alimenta. Então, o sacerdote estava ali diante de um tribunal. Olha para mim, gente. Olha para mim. Estava diante de um tribunal. O anjo do Senhor de um lado e Satanás do lado.
Observe que Satanás não enviou um anjo, não. Uma coisa é você lutar contra o anjo de Satanás. Sai daqui espírito da doença, sai daqui espírito da morte, sai daqui espírito de sofrimento, de depressão, sai daqui espírito da miséria. Outra coisa é você lutar com o próprio Satanás. Quem está entendendo? Então, o sacerdote Josué estava no tribunal ali para ser julgado. Mas Deus veio, o próprio Deus falou: isso aí não é coisa para anjo, não. Isso aí não é coisa para gente pequena, não. Tem que ser eu. Diga glória a Deus. Tem que ser eu. Deus veio, como no verso 2, mas o Senhor disse a Satanás diretamente. O que o Senhor disse? O que ele falou? O Senhor te repreende. Deus logo repreendeu, né, as emboscadas de Satanás ali. É isso que Deus faz na sua vida. É isso que Ele faz na nossa vida. Enquanto eu estou buscando a Deus, me alimentando, me fortalecendo, enquanto eu estou realmente, né, me saciando da palavra, Deus é contigo. Mas quando você coloca Deus lá em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, último lugar, Deus não é contigo. Deus não é contigo. Você vai lutar sozinho. Uma coisa é lutar com os demônios, outra coisa é lutar com o próprio Satanás, que é acusador. Aí a pessoa pensa: não, estou pela graça, já aceitei Jesus, posso ver minha vida normal, não preciso ir na igreja, não preciso ir para o culto. Vai se dar mal. Escute o que eu estou falando: vai se dar mal. Porque se nós não procurarmos nos alimentar, se nós não procurarmos servir a Deus, se nós não procurarmos nos colocar sempre de roupas limpas diante de Deus, quando eu falo roupa, não estou falando de roupa, não. Você não vai para o céu com roupa? Sim ou não? Coração. Satanás, ele vem olhar o coração. E como também Deus vem olhar o coração. Então, muita gente: estou pela graça, não preciso mais buscar. Como muitos pastores: não, faço o culto, está bom, o suficiente. Não ajuda, não socorre, não cuida das feridas da ovelha, não conversa com as ovelhas. Entendeu? Então, esses terão uma grande surpresa. Vamos entender aqui agora, lá aí o verso 3 e o verso 5. Olha aqui, ó. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O qual tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Como que Deus poderia colocar trajes finos, roupas novas nele, se ele estava em iniquidade, se ele estava em pecado? Como é que Deus pode abençoar uma pessoa, transformar a vida dela, se ela está em iniquidade? Como é que Deus pode usar alguém, capacitar alguém, né, levantar alguém, se ela estava em iniquidade? Deus estava dando uma última, presta atenção, última oportunidade para o sacerdote Josué. Uma coisa é Deus te dar 1000 oportunidades. Uma coisa é Deus te dar 1000 livramentos, 1000 perdão. Mas chega uma hora que Deus fala: não posso fazer mais nada. Tem gente que não quer ouvir os conselhos de Deus. Tem gente que não quer aceitar a correção de Deus. Então, Deus manda aquele anjo sair. Olha para mim: retira-te, anjo do Senhor, do lado dele, porque eu também vou me retirar.
Não foi isso que Deus fez com o povo de Israel, quando saiu do Egito para uma terra prometida, e no meio do deserto começaram a pecar contra Deus. O que Deus fez? Hein? Estou saindo da presença de todos. Não irei mais adiante de vós. Enviarei um anjo. Uma coisa é enviar um anjo, outra coisa é o próprio Deus. Então aqui era a última oportunidade que Deus estava dando, e a última oportunidade que está nos dando também. Glória a Deus, aleluia. Quando a Bíblia fala que poucos entrarão no reino de Deus, poucos, a Bíblia fala, poucos. Deus está falando, muitos serão salvos, não. Poucos serão salvos. Porque Deus ele vai olhar o quê? Suas vestes. As suas vestes são limpas, são sujas. O coração. Seu coração, nosso coração tem que estar limpo diante de Deus. Limpo. Tem muita coisa envolvida nisso. Entendeu? Principalmente quando você coloca Deus em primeiro lugar ou em segundo lugar. Quando nós éramos do mundo, quando nós servíamos o diabo, olha para mim, a gente servia melhor, sim ou não? Seja sincero. Muito mais. Observa às vezes a pessoa que está se embriagando, está numa barraca, está num frio tremendo desse. Ela passa de horas e horas, até faz vigília de bebidas alcoólicas, de farra. Sim ou não? Estou falando isso porque eu sempre conheço muita pessoa. Ela se dá, a farra é a madrugada toda, a bebida é a noite toda, as mulheradas é a noite toda. Mas quando a pessoa vem para o Senhor, ela já não faz mais isso. E sim ou não? Ela já não se dá mais, ela não se entrega mais. Entendeu? Ela não tem mais aquele prazer de passar momentos e momentos na presença de Deus. Vamos para o monte? Ah não, monte eu não vou não. Mas quando ela era do mundo, ela ia para as barracas rapidinho. Vamos ajudar a obra? Não posso ajudar não, estou com dificuldade. Mas quando era do mundo, pagava rodadas de bebidas, drogas, vícios, prostituição. Sim ou não? A pessoa dava o primeiro, tudo que era o primeiro lugar na vida dela para Satanás. Mas quando ela vem para o Senhor, ela fica acanhada, ela fica acomodada. E ela já não serve ao Senhor como serviu a Satanás. Por isso que eu procuro servir a Deus de todas as maneiras possíveis. Para mim não tem dor de barriga, não tem garganta ruim, não tem perna doendo, não tem acidente de carro, nada me impede de dar o melhor para Deus. Porque eu já sei como eu servi o diabo quando eu não era dele. Hoje a pessoa, ela se dá mais para a sua vida particular, para a sua vida pessoal, do que se dá para Deus. E são roupas sujas. Você entende? Às vezes você está até na presença de Deus, tem até o anjo do teu lado, mas você não está se dando 100% para Deus. Sempre se limita, para Deus se limita. Para Deus você se limita. A gente tem que às vezes vencer as nossas fraquezas, como o apóstolo Paulo fala. Nós temos que vencer as nossas fraquezas. E eu posso falar, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Eu não tenho condição, mas eu posso naquele que me fortalece. Ou tudo não posso naquele que me fortalece. É o diabo. Então, pecado, roupa suja não é só o pecado. Havia um anjo do lado de quem? Do profeta, do sacerdote. Mas Satanás viu isso. Espera aí. Esse diz ser um pastor, esse diz ser um obreiro, esse diz ser um membro. Espera aí, vamos ver se é mesmo. Vamos ver se é mesmo. Satanás veio, não mandou nem anjo, hein? Não mandou nem anjo, por quê? Anjo contra anjo, quem vence é o anjo de quem? Do Senhor, diga glória a Deus. Mas quem? Como é que anjo vai vencer Satanás?
Daniel estava orando e veio um anjo em seu favor. E o anjo lutou 21 dias. Para Deus não tem um dia, não tem 21 dias. Deus dá logo a vitória. Diga agora. Quando Deus é comigo, né? Quem poderá, meu irmão, me vencer? Então Deus, ele veio imediatamente e disse, né? Repreenda-te, Satanás. Deus dá essa oportunidade. Diga glória a Deus. Você acha que o anjo, o Satanás veio para quê? Para levar o sacerdote. E quantos estão no inferno, meu irmão? Quantos ex-pastores, ex-membros, ex-obreiros, porque fizeram mais a vontade, sua própria vontade, mais a vontade do mundo, mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus. Mas, aparentemente, achavam que era o quê? De Deus. Muitas pessoas acham que eu sou de Deus. Basta olhar os seus frutos. Basta olhar suas condutas. Basta olhar quem é o seu primeiro amor. Tem muita gente que o trabalho dela é o primeiro amor dela. Não tem que trabalhar. Não tem tempo para a família. Não tem tempo para buscar Deus. Está vazio. Mas às vezes tem nome de pastor, tem nome de obreiro. Um dia eu atendi um pastor pedindo ajuda, orientação, oração, que estava com depressão. Eu atendi esse pastor e falei, pastor, por que você está com depressão? Ah, porque eu não consigo mais servir a Deus. Aí eu falei para ele, por que você não consegue servir mais a Deus? Porque eu trabalho todo dia. Eu larguei a igreja lá na mão do presbítero, praticamente um mês trabalhando. Aí eu perguntei para ele, o senhor quer acabar com a depressão hoje? O senhor me pediu orientação, eu vou dar uma orientação de Deus. Se o senhor obedecer, o senhor acaba com a depressão hoje. Se o senhor não obedecer, o senhor morre ainda hoje. Sua vida só acaba hoje. E tem que ser curto e grosso. Porque muitas das vezes tem pessoas que vêm na nossa igreja e pensam, esse pastor, esse bispo está pegando piada para mim. Eu não prego piada. Eu não sou comediante, eu prego a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Quem gosta, quem não gosta, mas eu prego a verdade. E eu disse para esse pastor, você quer acabar com isso hoje? Ou você quer perder tudo, sua salvação? E esse pastor falou, quero acabar com isso hoje. Então, sai do seu trabalho. Larga o seu trabalho. Você não foi chamado para servir ao homem, você foi chamado para servir a Deus. E diante de Deus, isso está mal. Não adianta o senhor ter um ministério, ter uma igreja e largar na mão dos outros. Se a responsabilidade, a conduta é sua, assim foi com Moisés. Deus deu uma missão para Moisés, mas Moisés queria largar, né, para outro fazer. Não, é você, Moisés, é você. Eu te chamei, eu te escolhi, foi você. Então, ou o senhor larga esse trabalho hoje, cuida da sua igreja, ou hoje ou amanhã, não, o senhor está indo. E o pior de tudo, não vai ver a glória. E nem o teu povo. Porque um pastor que não cuida das ovelhas, além de perder a salvação, ele leva a igreja também a perder a salvação. Por incrível que pareça, é bíblico. Então, ele falou, não, eu vou largar esse trabalho. Vou largar esse trabalho, estou vazio, eu não tenho nada. Então começa a subir os montes, começa a orar de madrugada, esteja mais na sua igreja, esteja mais na congregação, cuida do povo, alimenta o povo. Pastor não foi feito para trabalhar, isso no meu entendimento. Porque a palavra diz que o pastor dará a vida pelas suas ovelhas. Deus chamou o pastor para se preocupar com as coisas desse mundo. Deus chamou o pastor, não levantou o pastor para ter negócio desse mundo. É cuidar da igreja, cuidar das ovelhas. É por isso que eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor, neguei várias vezes. Mas o dia que Deus falou, quero hoje, eu larguei tudo. Eu tinha loja de móveis.
Mas eu decidi, vou largar tudo. Decidi até dinheiro, larguei tudo, móveis, tudo, loja, larguei tudo. Mas se é para me ser, eu tenho que ser 100%. Diga glória a Deus. Não, assim, o pastor tem que ser assim, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser assim. Então, imediatamente ele largou. Em 2 semanas, a vida dele mudou. Acabou a depressão. Diga glória a Deus. Porque muitos pastores têm depressão porque não se gasta na obra de Deus. Muitos obreiros têm problemas na sua vida pessoal, particular, porque não se gasta para Deus, porque ele foi chamado para servir. Às vezes é melhor ser um membro abençoado do que ser um obreiro negligente. Ser um obreiro que não serve a Deus. Isso vai ser cobrado de cada um de nós. Eu vou ser cobrado como bispo de uma igreja, o pastor vai ser cobrado como pastor de uma igreja, o missionário vai ser cobrado como missionário de uma igreja, e o membro vai ser cobrado como membro de uma igreja. Todos nós seremos cobrados pelos nossos frutos, né? Pelas nossas obras. Todos nós vamos ser. É aí que muitos estão com as roupas o quê? Sujas. Suas vestes estão sujas. Então, o terceiro ponto aí foi lá no verso 8. Olha o que diz o verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságios. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Deus estava dando o que para ele? Uma oportunidade para ele e para toda a igreja. Eu vou trazer o meu renovo, porque eis aqui a pedra que é por diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Olha aí, ó, 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Diga glória a Deus. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide. O que é vide mesmo, gente? O que é vide? O que é a vide? O que é vide? Hein? Videira, uvas. O que diz João capítulo 15? Hein? Sobre a videira verdadeira? Que nós somos o quê? Ramos. Quando o ramo fica longe da videira, o que acontece com os ramos? Seca. E uma vez secando, é queimado. E é queimado aonde? No fogo. Então, Deus está nos chamando para a videira verdadeira, que é Ele. Nós estamos chamando para a presença dEle. Deus está chamando para a gente cuidar mais da nossa salvação. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua vida, dos seus afazeres, mas você tem que colocar em primeiro lugar a sua vida com Deus. Em primeiro lugar, a sua vida com Deus. Entendeu? Então Ele está chamando para que todos nós vamos estar na videira. Ele está chamando para que todos nós vamos lavar nossas roupas sujas. Ele está chamando para que nós vamos fazer um concerto. Pastor tem que ter nome de pastor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Diga glória a Deus. Pastor tem que ter cheiro de trabalho. Pastor tem que ter, sabe, várias funções. Sou advogado. Eu sou metalúrgico. Eu sou mecânico. Não. Pastor tem que ter nas suas unhas, entendeu? Nas suas unhas, o pelo da ovelha. Agarrando a ovelha, cuidando da ovelha. Se Deus está cobrando o sacerdote Josué para que haja um renovo na vida dele, imagina nós, que somos tão pequenininhos. O pastor, meu irmão, o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Entendeu? Estava falando desse pastor aí, eu falei para ele que as ovelhas da sua igreja, o senhor deixou lá
presbítero cuidando. Ela não quer ser cuidada pelo presbítero. Ela quer ser cuidada pelo pastor da igreja, o cabeça, o responsável. Quando as suas ovelhas ligavam para o Senhor, pedindo uma orientação, pedindo ajuda, pedindo uma oração, o que o Senhor falava para ela? O que o Senhor falava para ela? Pastor, no trabalho, não posso atender, não posso fazer uma visita, não posso, então o Senhor está mal. As suas ovelhas estão perdidas, as suas ovelhas estão desgarradas. E outro pastor virá e vai cuidar. Só está me falando, né, dona? É uma igreja, né? Como é que é? Está fechada, né? É uma igreja o quê? Grande e bonita, mas está o quê? Por quê? Ele falou que cada pandemia, mas eu acho que é por causa do pecado. Não tem pandemia. Nada poderá fechar as portas do Senhor. A única coisa que pode fechar a casa do Senhor é se o povo não honrar a casa de Deus. Entendeu? Se o povo não ajudar. Entendeu? Mas você vê, pessoa liga, acabei de ser internado no hospital. Pastor, você pode fazer uma vez? Não posso, estou trabalhando. Pastor, meu filho está nas drogas. Não posso te ajudar, estou trabalhando. Vai ficar difícil. Fica difícil ter pastor. É melhor não ter pastor. É melhor não ter pastor. É melhor chegar e falar, procura outra igreja. Procura outra denominação. Do que colocar a responsabilidade na mão de quem? De outro. A responsabilidade é nossa. Onde eu quero trazer isso? Na sua casa. A salvação da sua família, a responsabilidade é sua. Entendeu? Você é o pastor da sua casa. Você é a pastora da sua casa. Observa que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mais tarde acontece alguma coisa na sua família, filho vai para as drogas, filho morre sem Jesus, filho vai para a prostituição, o culpado é quem? Hein? Somos nós. Nós temos, gente, que ser o primeiro a buscar Deus. Nós temos que ser o primeiro a confiar em Deus. Nós temos que ser o primeiro a reconhecer que sem Deus não dá. Entendeu? Porque observa que aqui havia um anjo do lado do homem de Deus. Mas Satanás viu que tinha roupas sujas. Então nós temos que tirar essa roupa suja hoje. Amém? Nós temos que tirar essa roupa suja hoje. Porque essas roupas sujas são as causas que Satanás tem te condenado. Às vezes Deus tem milhões de bênçãos para te entregar. Mas quando Ele vem entregar, quando o anjo vem entregar, às vezes o pecado está dentro da tua casa. Tem coisa suja lá. Entendeu? Tem alguma coisa que está alimentando Satanás. Às vezes é você que autoriza, às vezes é você que permite. Às vezes não há cura imediata, não há uma prosperidade imediata, porque o Satanás ele está o quê? Lá no verso 1, hein? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Opondo. Opor. E veio opor, lá no verso 3, diz aí, veio opor contra o sacerdote Josué. Está de verso sujo. Você não tem como abençoar esse ministério. Você não tem como abençoar essa mulher. Você não tem como abençoar esse homem. Você não tem como abençoar esse jovem. Ele come aqui na minha mão. Como é que você vai abençoar? E às vezes você ora. A oração bate no teto e volta. Bate no teto e volta. Porque às vezes você vê o que está errado na sua casa. Você tem que eliminar o erro. Tem que você expulsar o erro. Você muitas das vezes concorda com ele. Isso que eu digo, ser de Deus, ser cristão, não crente, nem, ou melhor, nem não evangélico, é difícil. Porque nós somos luz, diga glória a Deus. Nós somos luz. Entendeu?
Nós somos a luz deste mundo. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Não posso andar em trevas. É errado. Eu tenho que cortar. O servo de Deus veio e deu logo um sermão em cima de quem? Do sacerdote, dos seus companheiros. Quando o pastor me pediu orientação, eu podia falar: não, pastor, só tem que trabalhar mesmo. Só tem que pagar o aluguel, né, pastor? Trabalha mesmo, só está certo. Eu não falei, eu falei o que Deus falou. Ele tinha que sair do trabalho. Ele ia morrer de depressão. Ele ia morrer de depressão. A vida dele ia acabar com um sono. Porque as primeiras escolhas dele é o mundo. O pastor foi chamado para servir a Deus. Entendeu? O pastor é 100% a Deus. O obreiro, entendeu? Ele não é 100% na obra, porque tem a vida dele pessoal. Mas também ele pode, entendeu? Dar 70% para o mundo e 30% para Deus. Pelo menos 50% que tem que trabalhar, cuidar da família, né? Passear com a família. Mas 50% tem que ser para Deus, tem que ser meio a meio. Mas tem gente que pega até o meio a meio e serve mais ao mundo, mais ao diabo que o próprio Deus. Isso vai ser cobrado, essa roupa está suja. Porque Deus não chama ninguém. Ele escolhe, mas ele deixa o livre-arbítrio para fazer a obra de Deus, para ser dele. A partir do momento que eu quero fazer a obra de Deus, eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que ter tempo para Deus. Como todos aqui têm tempo para cuidar da família, passear, né? Você tem tempo para lá ver sua televisão, você tem tempo. Mas você tem que saber que você tem que ter tempo para Deus. Você tem que saber que você tem que ter momento com Deus na sua vida. E se não tem, as vestes estão sujas. E Deus quer consertar isso hoje. Deus quer arrumar a tua casa. Diga glória a Deus. Deus quer arrumar a tua vida, como ele disse para Ezequias. Ezequias, o que ele disse? Hein? Conserta a sua casa. Conserta a sua vida. E certamente morrerás. A gente tem que estar com a nossa vida em conserto com Deus. Porque a nossa vida não é nossa. A sua vida, olha para mim. A sua vida não é sua. Amém? Há dois tipos de entrega. Eu entreguei minha vida para Deus, não é mais minha. Eu tenho que fazer a vontade dele. Eu não entreguei minha vida para Deus. Então vive da forma que quiser, mas não verá a glória de Deus. Acabou. A partir do momento da minha vida, então você tem que entregar mais a sua vida, mais a sua vontade, seu desejo na mão de Deus. Porque se não entregou, dizendo que é de Deus, dizendo que é evangélico, dizendo que é crente, Satanás vem. Satanás vem, te acusa e diz: estão de roupas sujas. Dá uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós fizemos esse propósito aí. Sabe por quê, gente? Deus quer te dar um renovo. Glória a Deus, aleluia. Deus quer te dar uma bênção. Deus quer salvar a sua alma. Quem quer a sua alma salva? Então preste atenção. Pode